a capoeira ela é para homem, mulher e menino, que ela também possa ser para as pessoas com deficiência. Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. No episódio de hoje nós vamos falar sobre síndrome de Down e também sobre deficiências físicas na capoeira. Em mais um episódio do quadro Trocando Ideias, que é um quadro dedicado a debates e discussões. Os convidados de hoje são o Alan, ou Camarada Papel, que é capoeirista e faz um trabalho super inclusivo, e a Fran, que é psicóloga, para discutir sobre o trabalho com pessoas com deficiência. Sejam bem-vindos, Alan e Fran, mais uma vez ao Pipoca Pod. Obrigado por terem aceitado o convite. Alan, você poderia se apresentar brevemente para os nossos ouvintes? Sim, claro. Bom dia a todos e queria agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra falar sobre um assunto tão importante dentro da nossa sociedade. Me chamo Alan, sou bacharel em Educação Física, tenho algumas pós-graduações na área, sou psicomotricista também, tenho um trabalho há mais de 16 anos na área de inclusão social dentro da capoeira, né, do projeto da capoeira, e do qual a gente leva o nome do projeto Capoeira para Todos, e fico muito honrado em discutir sobre alguns temas que não são discutidos no dia a dia, e para mim é muito satisfatório estar aqui com vocês. Ô, Alan. Agora, Fran, por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes. Bom dia, gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Alan. Quero agradecer também o momento, né? Mais um episódio para a gente estar aqui discutindo um assunto que é de extrema relevância. Eu sou Fran, sou psicóloga, atuo hoje tanto na clínica, quanto online, quanto presencial também. Eu atuo já desde 2019 com pessoas com deficiência, principalmente com pessoas autistas. Então, hoje o meu grande público são crianças autistas com TDAH, com dislexia, com TOD. Então, atendo esse público aqui. Atualmente também eu tenho desenvolvido alguns projetos voltados para as famílias das pessoas com deficiência, para as mães, para os pais, para os esposos, né? Já também na fase adulta também atendo pessoas com deficiência ali pela adolescência e pela adultez. E hoje também faço alguns grupos de encontros terapêuticos voltados para essas famílias e para as crianças também com dificuldades de habilidades sociais, que são as crianças autistas. E é isso. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Show, Fran. Bom, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho deles, pode ir lá no episódio 11, né, que também está fenomenal, modéstia à parte. Então, vamos começar o episódio de hoje já contextualizando um pouco, né? Segundo os dados do censo de 2010, divulgado pelo IBGE, mais de 45 milhões de pessoas declaram ter alguma deficiência no Brasil, o que equivale a 24% da população, sendo 18,6% com deficiência visual e 5,10% com deficiência auditiva. Esse número significa que, se não houver acessibilidade, uma grande parcela da população brasileira não conseguirá conhecer ou praticar a capoeira. Seja em seus aspectos culturais ou práticos, permitir que a pessoa com deficiência visual ou auditiva tenha acesso à capoeira pode ser a chave para despertar o desejo de uma prática esportiva, cultural ou até mesmo do lazer. E todo mais que a capoeira pode proporcionar para uma pessoa. E se a capoeira ela é para homem, mulher e menino, que ela também possa ser para as pessoas com deficiência. Bom, Fran, você poderia esclarecer para a gente como é que funciona a questão do síndrome de Down, como é que acontece, quais são os pontos mais importantes que a gente deveria saber para tornar aí também a capoeira mais acessível para eles? Sim, claro. Vamos lá. A síndrome de Down, ou a trisonomia do cromossomo 21, ela é uma condição genética, né, causada pela presença de 3 cromossomos 21, ao invés de 2, né? Todos nós temos os 2 cromossomos 21, e na síndrome de Down acontece um cromossomo a mais, que é esse 21. E aí, por isso, ela também é conhecida como essa trisonomia do cromossomo 21, dentro dessas células desses indivíduos.
E aí, além desse comprometimento cognitivo, essa criança, né, ela vai nascer com esse comprometimento cognitivo, né? E aí essas pessoas com síndrome de Down, além desse comprometimento cognitivo, elas apresentam normalmente aquelas características mais comuns, né? O narizinho mais achatado, a boquinha mais aberta. E aí elas tendem a se parecer mais entre si. Então, diferente de um autismo, por exemplo, que não dá para olhar, para ver e olhar, é um autista, né? Precisa ter o contato, precisa conversar, precisa ver realmente ali para saber se é um autista ou não. Na síndrome de Down já é mais visível, né? Nós já temos uma característica mais visível ali, geralmente a gente já consegue reconhecer que é ou não síndrome de Down olhando. Né? E aí, por trás disso, vem outras condições, né? Vem essa condição cognitiva, vem esse aspecto físico também. Então, são pessoas que estão mais suscetíveis a ter alguma questão de saúde. Então, eles podem ter uma imunidade muito baixa, podem ter questões de cardiovasculares também. Então, podem desenvolver umas outras comorbidades associadas, né, dentro dessa síndrome. E aí, o que eu preciso ter? Né? Eu preciso requerer um diagnóstico quando se desconfia, né, desde o bebezinho, que ele já começa a apresentar esses primeiros sinais. É preciso ter um diagnóstico médico para que essa criança ela possa vir a fazer as terapias, né? As terapias que são adequadas, com fono, com psicólogo, com psicomotricista, com TO. E também é frequente que essa criança, essa pessoa que tem síndrome de Down, ela tenha que fazer exames frequentes, né? Exames laboratoriais mesmo, né? De imagem, para saber como é que está ali o desenvolvimento físico mesmo, não só a nível de cognitivo. E essas crianças, elas precisam ser estimuladas, né? Essas pessoas precisam ser estimuladas desde o nascimento para que elas sejam capazes de vencer essas limitações. Essas alterações genéticas, ela impõe outras necessidades específicas, né? Até como a questão da aprendizagem também. Acredito que seja isso. Posso sim. Antes de mais nada, costumo muito de falar sobre o 21, falando que eles são anjos aqui na Terra. Porque a questão do afeto que eles têm, da maneira que a ótica que eles enxergam essa loucura desse mundo aqui, para mim, eles passam um sentimento que a vida se torna mais leve no olhar deles, entendeu? E a gente que é capoeirista, trabalhar com esse público, a gente precisa ter alguns cuidados, assim, algumas atenções diferenciadas com esse público, porque não indiferente das outras necessidades, né? Eles também vai muito na questão da confiança. Confiam em você, eles conseguem desenvolver a questão da capoeira com muito mais facilidade. Logo no início, eu vou falar sobre o Davi aqui, que é um aluno meu que tem 21. O que acontece? O Davi, ele nunca tinha socializado com criança nenhuma. E uma das minhas maiores dificuldades de trabalhar com o Davi foi a mãe dele. Porque a mãe dele tinha um alto cuidado com o Davi. Então, ela se tornava para o Davi um ponto de apoio, um ponto de segurança. Então, o Davi ele não conseguia quebrar esse paradigma de se permitir conviver outras coisas novas, no caso a capoeira, porque todas as vezes que a mãe estava por perto, ele desviava a atenção para ela. E quando eu consegui que a mãe entendesse que o fator limitador para que o Davi, com síndrome de Down, conseguisse interagir, não só dentro da capoeira, mas como fora da capoeira, seria faltou espaço para o Davi, né? Ela precisava dar espaço para que ele aprendesse a conviver coisas novas. E a capoeira foi, de certa forma, para o Davi, uma base como um cano de escape, na realidade. O Davi tirou aqui da mãe o ponto de apoio e pegou a capoeira como fator de apoio. E aí, nesse fator foi muito importante, por quê? Porque ele consegue conviver com pessoas diferentes. De início foi muito complicado inserir o Davi no contexto da capoeira. Primeiro, a gente foi respeitando os limites dele, foi respeitando a maneira do Davi ser dentro e fora da capoeira, até que a gente conquistou a confiança dele. E depois teve um segundo momento,
o qual eu tinha um aluno formado aqui que ganhou assim o carinho enorme do Davi. O Davi ele só queria entrar dentro do espaço da capoeira se o Thiago tivesse, ou se o Thiago fizesse o movimento, ele fazia igual o Thiago. Então o Thiago virou para ele uma forma de um espelho, até que a gente conseguiu, de maneira com muita paciência, esperar o tempo dele, e hoje o Davi convive com todas as crianças, joga capoeira, compreende os comandos, entendeu? Isso é importantíssimo. Então, você que, porventura, estiver dando aula e for agraciado com a presença de um síndrome de Down, precisa respeitar o tempo deles, e depois vocês vão ter o resultado de uma maneira muito, muito afetiva, muito carinhosa. Eles são muito carinhosos. O público com síndrome de Down, eles têm as suas limitações de saúde, como a Fran falou aí, precisam estar passando por exames periódicos, mas porque tem o seu certo cuidado com eles por conta fisiológica mesmo, né? Mas também a questão do afeto, do carinho, eles é um público muito carinhoso, muito afetivo, entendeu? De abraçar, de sorrir. Vocês muito pouco provável vão ver um síndrome de Down meio que triste. Se ele estiver triste, você vai perceber, porque eles expõem os sentimentos, entende? E é mais ou menos isso. Entendi. Muito interessante a tua fala, quando tu fala até sobre a mãe dele, né, que fica ali nessa posição de protetora, de porto seguro. Mas eu imagino quantas vezes também ela não já deve ter escutado, tipo assim, e tu deixa ele fazer capoeira, porque a gente escuta, né, esse tipo de coisa. Imagina ela como mãe, o quanto ela não deve ter escutado também, né? De você tem que ter cuidado com ele, você tem que ter atenção com ele, e aí ela também fica numa posição delicada, né? Eu achei bem interessante também. Eu achei bem interessante essa fala também do Alan que você trouxe, né? Dessa mãe tá ali com esse papel de proteção. E muitas vezes isso é comum na prática terapêutica também, a mãe ficar ali do lado, a mãe ter medo, o que é que vai acontecer, e se ele chorar, e se ele não gostar, e se isso, e se aquilo. A gente precisa entender até que ponto, né, essa ligação naquele ambiente é saudável, naquele ambiente vai proporcionar o desenvolvimento. É claro, né, muitas vezes na primeira sessão ali, né, de terapia com a minha criança, a criança ela está inquieta, ela não está confiante, aí eu coloco esse pai junto, coloco essa mãe junto. Mas assim, se isso for frequente, a presença dessa mãe, a presença desse pai, ele pode impactar no desenvolvimento dessa criança dentro ali da capoeira, dentro de qualquer outro esporte, dentro da terapia. Então a gente precisa também ter essa sensibilidade, né, de chamar essa família, de ouvir essa família entender que ali ele tá confiante, que ela não precisa ficar ali com aquela cerca protetora, mas que é interessante da gente olhar assim para esse lado dessa mãe, né, que você trouxe aí, que ela tava ali como um porto seguro dele, e que a partir do momento que ele ganhou essa confiança em você, ela pôde se libertar também, né? Ela pôde entender que ele estava bem ali, que ele estava livre. E assim, Alan, eu ainda não tive a oportunidade de ser agraciado, né? Como você falou, de atender, de acompanhar uma criança com síndrome de Down. Eu já conheci, assim, muito superficial mesmo, tive um contato, né? Teve até uma certa vez que eu estava no ônibus e uma criança com síndrome de Down veio, sentou do meu lado, deixou a mãe sozinha lá e veio, sentou do meu lado, começou a conversar comigo, me abraçou, me deu um beijo, sem nunca ter me visto, né? E aí, me dando beijo, me dando abraço, eu olhava para a mãe dele, fazia assim caretas para a mãe dele. Eu comecei a brincar com ele. Ele desceu do ônibus segurado na minha mão, né? Desceu do ônibus com a minha mão. Isso assim, a gente olhando, a gente vê isso muito bonitinho, mas o perigo que isso não é também, né? A inocência não é também para ele ser alvo de violência, para ele ser alvo de um sequestro, né? Seja lá o que for, porque eles são muito inocentes também, né? E a gente precisa trabalhar Na questão de anjos, entendeu? Porque é justamente nesse fator aí que você tá puxando a atenção. Eles como se eles não vissem maldade no outro, entende? Não, eles
eles olham o lado bom. Eu gosto muito de falar sobre isso, Fran. Até tirou essa fala de um filme do Avatar, quando a moça disse assim, eu te vejo, né? E é como se eles nos vissem o lado bom do ser humano, entende? Eles não têm, eles olham para você e não vê, não sabe quem é uma pessoa ruim, eles não sabem discernir que é uma pessoa ruim, uma pessoa boa para eles. O afeto que eles emanam, né? O afeto que eles emanam acaba tocando em um ponto o qual o que era para ser normal, né, acaba sendo algo extraordinário. As pessoas têm investido valores aqui e hoje você tira muito assim algo que é bom, que era para ser normal, está virando algo extraordinário, entendeu? Um afeto, um abraço, entendeu? Então ele nunca te viu e aí o primeiro contato com ele teve abraço, teve beijo, teve conversa, entendeu? Eu acho assim, eu tive vários contatos com esse público com síndrome de Down dentro e fora da capoeira. Eu tenho um aluno lá na academia onde eu dou aula, eu sou personal, trabalho com particulares e ele é aluno da academia, né, da instituição, e eu vejo ele não pode me ver, ele tem uma confiança enorme em mim, ele sabe, todos os dias ele tem que trazer algo na mão. Então, outra coisa que é bastante importante, o professor de capoeira, que a gente está falando aqui sobre capoeira, entender que provavelmente ele vai ver todas as vezes que o síndrome de Down chegar, tem deles que está segurando alguma coisa, tipo o Davi. O Davi todo dia me aparece com uma coisa diferente, às vezes está uma tampa de uma panela na mão, é como se fosse o escudo dele. Às vezes ele monta lá, até a última vez que ele apareceu com um canudo, né? Lá com a hélice do ventilador. E aí eu fiquei brincando com ele e dando nome àquela coisa que ele estava segurando na mão, que eu nunca tinha visto, né? E aí ele falando que era superpoder. Então, essa questão de você ter a sensibilidade, né, de contemplar essa dádiva. Você teve a oportunidade de ter uma pessoa especial do seu lado. Quando eu falo especial, não é porque ele tem um cromossomo a mais, entendeu? Não é por conta da deficiência ou da ausência. Ou, a gente precisa esquecer isso. A gente precisa começar a voltar a nossa atenção para o que eles têm a nos ensinar. Se é afeto, entende? A gente precisa de mais afeto. A gente está vivendo numa sociedade que precisa de mais afeto. Então, quando eu falo lá que dentro da capoeira, dentro do meu espaço, eu aprendo muito mais do que o que eu dou aula, do que o que eu ensino, existem fatos que comprovam isso. E esses são os fatos. São um abraço que, sem pedir, eu ganho, entende? Ver duas crianças ali no mesmo ambiente, de classes sociais diferentes, ou um é cadeirante, o outro é autista, e falar a mesma língua chamada capoeira, porque no momento que se toca um birimbau, todas as pessoas ali estão falando a mesma língua, estão sentindo a mesma sintonia do qual está naquele ambiente, aquele contexto da capoeira, e do menor ao maior, do mais graduado ao menos graduado, está falando a mesma sintonia, ponto chamado capoeira. Então, quando eu digo que a capoeira é um veículo de transformação, porque ela nos dá a possibilidade do mesmo ambiente ter um leque de pessoas diferentes. Interessante ver essa capoeira como um veículo, né? E do mesmo jeito que ela é veículo de tantas outras coisas, né, que nos tornam membros de uma comunidade, de um grupo, né, de independente, do grupo tal, eu acho que no fim a gente é uma comunidade, entendeu? Independente do estado a qual a gente pertença, do país que a gente esteja, acho que a gente deveria começar a ver mesmo a capoeira como uma comunidade. Acho que o tempo de ver a capoeira como pequenas coisas isoladas passou, entendeu? Tempo de rixa, de confusãozinha, de coisas assim. Eu acho que se não passou, deve ter passado. Eu acho que a gente tem que começar a se ver como comunidade e se apoiar, porque
É nós por nós, né? A gente tem que se apoiar mesmo, né? Pipoca, eu gosto de falar também sobre uma inclusão onde o criador dessa, não é modalidade, mas é uma inovação da capoeira, que é o mestre Gilvan, que vem com a capoterapia. A capoterapia ela tem abraçado o público da melhor idade, da terceira idade, trazendo várias didáticas diferentes, para idosos, para pessoas da terceira idade. E eu já vi vários trabalhos aqui de pessoas graduando a senhora de 80 anos. A senhora de 80 anos jogando capoeira dentro da roda de capoeira, lógico, com as suas limitações e tudo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de autismo, a gente não está falando de síndrome de Down, a gente não está falando de um TDAH, a gente não está falando de um transtorno bipolar, a gente não está falando de um depressivo, a gente não está falando de uma pessoa da terceira idade. A gente está falando de incluir. O que é incluir? Incluir a todas as pessoas o respeito, a empatia um pelo outro. Os limites de entender que o limite seu acaba onde o meu começa e vice-versa, entendeu? As pessoas precisam entender o que é inclusão social. Inclusão social é você ir no mercantil e tem a vaga lá de cadeirante e não ter vaga dentro do mercantil e você botar fora porque aquela vaga não é sua, porque a qualquer momento pode chegar um cadeirante. É você entender e respeitar, entendeu? Os espaços, entendeu? Respeitar o limite do outro. Então, isso é inclusão, é você entender como é que o outro, a gente falou no podcast passado, né? Quem tiver curiosidade de saber mais, a gente abrangiu lá uma fala que dizia assim, ó, a gente precisa se colocar no canto do outro, e é um lugar muito difícil de fazer, se colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, né, a gente vê tantas coisas que tá errado em nós. Às vezes o erro não é nem do outro, é nosso. Porque quando tem a ausência, é porque está faltando alguma coisa ali. Às vezes, acho que a Fran pode explanar isso melhor do que eu. Às vezes o demasiado, às vezes é só uma falta de alguma coisa. E aí, às vezes, o cara reclama, entendeu? Mas ele não vê que o outro tem um limite e faz o que ele não faz. Então, vamos aprender com isso, não vamos criticar, não. Vamos aprender com isso. Eu aprendo muito com a Julinha. Quando a Julinha me ligou hoje pela manhã, antes de a gente iniciar aqui o podcast, a Julinha me ligou hoje só para cantar uma música nova que ela tinha aprendido. A música, isso, e eu me emocionei muito, eu chorei com aquilo. E não foi a primeira vez que ela cantou, mas hoje todas as vezes que ela me liga para falar dessa música, eu aceito como se fosse a primeira vez. E acho que já faz uns 2 meses atrás que ela veio com essa música, cantou a primeira vez para mim, e me levou para uma reflexão, e eu tenho levado isso, ministrado isso dentro das minhas oficinas de capoeiras, quando a gente fala assim, vamos ancorar, vamos desligar do mundo e vamos ancorar aqui dentro da capoeira, e a gente entra no universo paralelo, né, que é onde o berimbau toca, e é aquela música, né, que nem ouro nem prata, não tem nada mais valioso que a capoeira. Não tem, meu camarada, né? Nem ouro, nem prata, nem diamante vale mais que a capoeira. Então, para o capoeirista, as pessoas que não são capoeiristas podem até chamar a gente de louco, mas para o capoeirista isso é uma verdade, entendeu? Quando ela me chama a atenção, quando ela me mostra uma música dessa, ela está me falando que não importa a condição física móvel dela, ela está me dizendo que a capoeira é esse veículo, sim, de transformação. É esse veículo que me liga a ela, que liga o professor Alain, e esse ano que vem ela vai pegar a corda de monitor, né? Ela vai ter um título na capoeira. Então, liga o professor Alain e futura monitora Julinha nesse universo chamado capoeira. Então, quando a gente está aqui abordando o síndrome de Down, mas como é que eu me acesso com o Davi? Eu me acesso ao Davi através do movimento da capoeira. Quando eu gingo de frente para ele, quando eu falo o balanço do barquinho, Davi, e ele balança com as mãozinhas para lá e para cá na cadeirinha, entendeu? Quando eu digo, olha, Davi, a gente vai
botar a mãozinha no chão e vai olhar por baixo e levantar a patinha do caranguejo. E aí, essa maneira de acesso, eu consegui acessar ele, mas ele consegue me acessar pelo veículo chamado capoeira. E isso é o mais importante. Né? Muito profundo, muito tocante. E entra novamente no que a gente já discutiu no episódio anterior, né? Do olhar para o outro, como você falou. E quando você trouxe, né, sobre esse objeto, né, que você fala que geralmente uma criança com síndrome de Down traz um objeto. Isso é muito comum na infância, na verdade. Né? Nos transtornos também, mas muito comum na infância. E com crianças que têm algum transtorno, alguma síndrome, alguma dificuldade, eles se apegam bem mais a esses objetos. E eu tenho visto muito, né, que a gente, enquanto sociedade, enquanto comunidade, não tem prestado atenção, né, nesses objetos, no significado disso para aquela criança. Às vezes o bichinho vem, como a Julinha, né, ligou para você só para cantar uma música, quantas e quantas vezes, né, você parar, você prestar atenção, você ouvir, você saber qual é o significado daquilo para ele, para ela. O que é aquilo? O que aquilo pode se transformar, né? Um canudinho pode se transformar em outras coisas. O que eu tenho visto é que não existe, né, isso, e que muitas vezes é tirado esse objeto. Muitas vezes causa ali uma ruptura muito grande, né? E aí causa crises, causa danos nessa criança, nessa família. Eu atendo uma criança autista que por N vezes ele não conseguia estar nesses encontros de escola, né? Nesses dias dos pais, essas festinhas de escola. E ele gosta muito de segurar um objeto. Muito, muito, muito. Para onde ele vai com um objeto. Se ele encontrar você, se você tiver, principalmente objetos lineares, né? Então, é um fim, é um cadastro de sapato, é um fio de cabelo, é um fio dental, qualquer coisa que tiver, ele quer pegar, e aí vira uma cobrinha, vira uma minhoquinha, vira qualquer outra coisa na imaginação dele. E aí na escola sempre, muitas vezes, ninguém entendia, né? Por quê, por quê, por quê? E aí a gente começou a perceber que ele precisava de alguma coisa nessa mão. E a gente começou a colocar um sino, que ele gosta de barulhinho também. E aí todos os encontros, todas as festinhas, lá está ele com o sininho dele batendo. E ele tá conseguindo dançar, tá conseguindo interagir, tá conseguindo participar ali de um momento. Pela primeira vez também ele conseguiu estar numa mesinha de aniversário, que ele não ficava de jeito nenhum, porque é muito tenso, né? Ficar ali sozinho, prestar atenção em vários estímulos, em várias pessoas, olhar para ele, bater palma, não sei o quê. E aí ele tá com um objetinho, nessa festinha, ele tava com uma língua de sogra, né? E aí pronto, conseguiu ficar o aniversário todinho, uma festinha, né? Bem adaptada também, era só para crianças autistas. E aí a gente conseguiu adaptar direitinho, e ele pela primeira vez conseguiu ficar. Então, assim, o quanto que a gente precisa caminhar também, né? Eu costumo dizer que a gente precisa caminhar 50%, a família 50% junto com essa criança. Muitas vezes eu não posso, de forma alguma, querer que essa família, querer que essa criança faça a minha parte, né? Faça sozinho. Porque, na verdade, eu que preciso ir lá, eu que preciso conquistar. O passo maior é meu, para que ela possa vir até mim. E aí, muitas vezes, eu encontro nas famílias, nas escolas, mas ele não me dá atenção, mas ele não olha para mim, mas ele faz isso, mas ele só faz isso contigo, Fran, não faz comigo. Talvez seja porque ele seja aceito, né? Ele seja ouvido, né? As pequenas coisas, um fio de cabelo que ele traz para mim, a Ave Maria vira ali uma sessão todinha brincando com um fio de cabelo que pode virar isso, que pode virar aquilo, que pode virar aquilo. Né? Não menosprezar a experiência das crianças no geral. Né? A gente tem vivido em um mundo que está muito acelerado, está muito apressado, que uma criança faz um desenho, a coisa mais linda, vem mostrar para a mãe ou para o pai, olha o que eu fiz. Não é nada, tá? Bonito, ok. Né? Não presta atenção, não pergunta, não olha. Então, acho que é muito esse movimento também, da gente mesmo, né? Se desdobrar, olhar, parar, ouvir, sentir o beijo, sentir o calor do corpinho ali deles, sentir esse pegado na mão, né? Estar ali. É o que eu venho batendo muito de frente com as famílias, né? Com os terapeutas também que estão em conjunto comigo nessa jornada. E agora também, né, com os esportes, né? Eu quero até falar, Alan, que jamais passou pela minha cabeça de indicar a capoeira como um esporte.
né? Jamais passou pela minha cabeça. A gente sempre o quê? Indica natação, indica futebol, indica isso e aquilo. E desde que a gente começou a conversar, eu disse, poxa, a capoeira pode ajudar muito, né? O quanto que a gente não conhece da capoeira. Eu já te falei que eu não conheço tanto assim, né, da capoeira. Mas o quanto que falta, né? O que que essa capoeira pode ajudar tanto na integração, na socialização, no desenvolvimento do corpinho, da cognição, da aprendizagem, da verbalização, né? Poxa, a capoeira engloba tudo isso aqui e trazer essas famílias, né? Não só pessoas com deficiências, como você falou, mas uma pessoa lá de 80 anos que está com mobilidade motora já, que tá com alguma questão, o quanto que isso pode ajudar. Então, eu abriu assim um leque na minha cabeça da capoeira, que eu venho pensando muito, e até já conversei com alguns pacientes adultos sobre a capoeira, e foi bem legal a conversa que eles me trouxeram também. Então, tem sido bem bacana conhecer também e indicar esse esporte, né? Indicar essa prática da capoeira para alguns pacientes. Seguimos, Alan, concluímos mais uma. O objetivo aqui é converter as pessoas com a palavra da capoeira. Aí eu trago elas para cá, quando eu consigo converter, eu fico feliz e satisfeita. Cara, muito legal de eu imaginar. E eu fiquei imaginando, sabe? O Alan vai falando aí, e eu vou imaginando, poxa, aquele meu paciente, cara, dava muito certo aqui. Aí eu fico, aquele paciente dava muito certo, poxa, como seria legal ele estar nessa roda, ele estar com esse gingado, ele tá ali. Porque para uma criança pequena não passa de uma brincadeira, né? Não passa de um momento de brincadeira ali. Mas o tanto que ele vai estar aprendendo ali, o tanto que ele vai estar se desenvolvendo para aplicar aí na vida dele. Então ele fica falando e eu fico aqui tendo 1 milhão de ideias aqui. Eu queria só fazer uma explanação no que você falou agora no final, da questão da indicação da capoeira. Por que que a capoeira nunca se foi indicado capoeira para esse público ou para outros? Isso é uma questão cultural, né, histórica, qual a capoeira passou por um momento de resistência. A capoeira foi proibida no Código Penal, né? Então, o capoeirista, se fosse pegue praticando a capoeira algum tempo atrás, ele era preso, né? Porque ele estava descumprindo a lei. Hoje se eu for fazer um levantamento aqui bem rápido sobre a capoeira foi reconhecida agora pela Unesco como patrimônio cultural imaterial, né? Vivo da nossa história, é reconhecido como realmente um esporte brasileiro. Capoeira é o maior veículo, de novo falando de veículo, é o maior veículo onde leva a língua portuguesa em todo o mundo. Só para você ter uma ideia, para você aprender capoeira, você tem que aprender as músicas e todas são na língua portuguesa, certo? Antigamente, o pessoal lá para hoje não, porque está muito grande, a expansão foi enorme, né? Mas a capoeira, ela saiu da, do quintal ali da senzala e ela ganhou o mundo de verdade, ela ganhou o mundo de verdade. Hoje a gente já tem avançado em algumas coisas muito devagar ainda, poderia estar muito longe, bem mais longe, mas ainda muito devagar, mas a capoeira, antigamente, o cara para se formar que estava lá fora, o gringo, ele tinha que vir aqui, conhecer a história lá na Bahia, em Salvador, levar alguns mestres para lá para fazer a exportação de mestres brasileiros para fora, né? Aprender a língua portuguesa, as músicas, as movimentações e também agora como educador físico técnico, né? Não vou nem chamar o nome educador físico, eu vou falar como técnico, como bacharel em educação física, falar para você que a capoeira vai dar da motricidade fina à mobilidade e estabilidade do indivíduo, né? Falei no podcast passado que disse uma discussão com o professor da capoeira da faculdade, inclusive ele era mestre, né? Doutor e mestre em biomecânica e cinesiologia. Quando eu falei os eixos e planos que a capoeira aborda dentro dos seus movimentos, ele passou assim uns 3 minutos calado e pensando, e ele falou que nunca tinha prestado atenção na capoeira como um esporte que abrangesse todos os eixos. Quando eu falo eixos e planos, eu estou falando de movimentos para todos os lados, entendeu? A gente trabalha circundação, a gente trabalha abdução e adução, a gente trabalha flexão e extensão, a gente trabalha mudanças de
de planos de horizontal para vertical. Enfim, a gente trabalha tudo, a gente trabalha de uma maneira completa. E aí, se eu for sair desse campo de técnico e ir para o campo cultural, e eu estou falando que a capoeira é história, a capoeira é musicalidade, a capoeira é instrumento, a capoeira ela tem as questões de luta, entendeu? Enfim, tem dança, tem. Então, a capoeira é algo muito completo que as pessoas ainda não conhecem. Eu fico muito triste com isso. Provavelmente eu irei morrer e eu não irei ver isso, as pessoas reconhecendo a capoeira, porque se eu pudesse dar os meus olhos, Fran, eu vou usar a Fran como referência aqui para simbolizar a todos vocês, se eu pudesse dar os meus olhos para a Fran, que não é capoeirista, e a capoeira com os meus olhos, você ia assim encantar como eu me encantei há muitos anos atrás, e eu venho todos os dias levantando tijolinho por tijolinho dentro da construção de uma coisa chamada capoeira e o qual eu amo tanto esse esporte, entendeu? E eu uso todas as ferramentas que a capoeira me dá, dentro e fora da capoeira. Esse teu amor, né? Esse teu olhar. Eu já tô encantada sem estar com os teus olhos, tá? Mas com os teus olhos, assim, eu acho que eu iria me encantar ainda mais. Mas essa tua fala me encanta muito porque bate muito com o meu olhar para o desenvolvimento infantil. Então, esse é o meu olhar, né, também. Quando tu fala, eu fico acessando aqui. Eu disse, poxa, é muito parecido com o que eu sinto na minha posição, né, enquanto psicóloga no desenvolvimento infantil, enquanto olhar para a infância. É muito, 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 muito massa mesmo, assim, muito legal. Mas é isso mesmo. Eu nunca ouvi falar de capoeira, assim, sendo um esporte, né, e eu acho que eu tô como esse cara aí que falou contigo, como esse professor. Fiquei assim, tu vai falando e eu vou ficando mesmo em silêncio aqui, refletindo. E eu cheguei exatamente nessa conclusão que ele chegou, que eu não entendia, né? E eu não imaginava, de fato, que a capoeira era tão benéfica em todos os sentidos. Pega uma criança autista, ou Fran, pega uma criança autista, do qual ela não tem retenção de atenção para outras pessoas, né? E aí ela escuta o som do berimbau, eu te garanto, pelo menos, olhar pro berimbau ela vai. Por experiência, entende? Porque quando você pega o contexto de uma criança que tem limitações e você joga ela dentro da capoeira, eu vou trazer pro popular, Fran, tá jogando ela dentro de um parquinho de diversão. Porque ela vai acocar, ela vai levantar, ela vai botar a mãozinha no chão, ela vai ficar de cabeça para baixo, ela vai levantar um pezinho, depois ela levanta dois. E aí ela vai trabalhar um chute para o lado direito, outro chute para o lado esquerdo, agora ela vai rodar, vai ficar de costa para onde ela estava, entendeu? E aí ela vai ter que botar a mãozinha direita no rosto, com o pezinho esquerdo para trás. Então, essa movimentação em termos técnicos, estamos trabalhando mobilização do indivíduo. Estamos trabalhando equilíbrio, e são valências. A gente está trabalhando valências diferentes dentro da capoeira, porque a capoeira, mesmo que antigamente não tivesse essa informação, a pessoa criou a capoeira de forma inteligente com o que ela tinha de bom naquele momento. Poderia ser que ela não tinha imaginado o quão grande veículo ela estava criando. E se a pessoa que ministra a aula souber o que está fazendo, você pode ter certeza que ela consegue ser transformador na vida do indivíduo. Alan, você atendeu pessoas com deficiência física, né? Tu podia falar um pouco pra gente como é que foi essa experiência, como é que tu adaptava os treinos? Quem tiver aí a curiosidade, volta lá no primeiro. A gente até iniciou essa fala, que foi o meu primeiro trabalho com a inclusão social, foi no Instituto do Surdo, né? Eu iniciei aqui com esse público surdo, que me ensinou muita coisa. Então, a questão de aula de capoeira
para esse público, para mim foi um grande desafio, porque até então eu não sabia a língua de Libras, eu não sabia como me comunicar com eles, eu não sabia como é que eu ia fazer para acessar e levar a capoeira para esse público, e ali foi um grande desafio, e eu, na prática, aprender com eles e buscar teoria para agregar esse trabalho. E para mim foi muito gratificante, porque eles acabaram me ensinando mais do que eu aprendi com eles. O surdo, eles se comunicam, cada surdo é como um apelido na capoeira. Isso é muito importante a gente abordar aqui, Pipoca, porque na capoeira a gente tem um apelido, né? Quando a gente pega a primeira corda, a gente deixa, por exemplo, eu deixei de ser Alan para me tornar papel. E aí, na capoeira, por muito tempo as pessoas não sabiam que era o Alan, né? Depois que eu fui inserindo meu nome Alan, Alan Papel, até que as pessoas me conhecem como Alan, mas no início as pessoas papel, 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 entendeu? E como a pipoca, né? Usar o exemplo da pipoca, as pessoas, a identidade da pipoca capoeirista. Da mesma maneira são os surdos. Os surdos, cada pessoa tem um negócio chamado de sinal, que é mais ou menos uma coisa que ele aparentou naquele momento, e aí ele pega a primeira letra do teu nome e faz um gesto. O meu sinal, quem me deu foi eles. Eu encontro alunos meus hoje. Eu tive o prazer, quero falar aqui para vocês, que foi uma grande satisfação. Olhe, não tem dinheiro no mundo que pague o momento vivido, o qual eu tive a grande oportunidade na faculdade. Eu já estava no quinto semestre, e aí eu encontrei na sala de aula um aluno meu de capoeira, cursando educação física, um aluno surdo. Quando ele me viu, ficamos abraçados ali uns minutos, ele com os olhos cheios de lágrimas, e eu chorei, com certeza. O mesmo curso que eu, e para mim, me levou a crer que eu tive uma contribuição na vida dele. Me mostra que toda semente, uma hora vai brotar, né? E aquele garoto estava me mostrando que é o momento da colheita para mim. E o projeto do qual eu tinha plantado lá atrás estava dando frutos, né? Então, o meu sinal, eu sou conhecido no o sinal do surdo, eu sempre usei barba, né? O cavanhaque completo. O meu sinal é a letra A em Libras, puxando da orelha até o final da barba no queixo. Então, para mim, foi muito, muito gratificante trabalhar com esse público. E me ensinaram que, por ele ser surdo, eu podia tocar o berimbau para eles, eu podia tocar o atabaque para eles. E eu me surpreendi, porque eu, como leigo, naquele momento, aquele preconceito que há dentro da gente, para que eu vou tocar berimbau se eles não vão escutar? Eles não escutam, mas eles sentem as vibrações sonoras, entendeu? A gente está falando aqui de vibração sonora. Eles escutam o avião, eles sentem o avião passando a mais de metros, muitos metros de distância, ele sente a vibração do avião passando. Eu tive essa experiência, um aluno na hora da aula baixou, botou no ouvido, e eu me assustei com aquilo ali, porque eu não sabia, né? Até falei no podcast passado, mas quando eu perguntei à professora que estava acompanhando, ela falou que era um avião que estava passando em cima daquele ambiente, e ele sentiu a vibração do avião. Então, para dentro da capoeira, eles não podem escutar, mas eles sentem a vibração, né, do que está acontecendo ali com aquele instrumento, né? Então, para mim foi muito, muito, muito gratificante. E aí, depois de muitos anos, eu tive o prazer também de trabalhar com o público visual. Fui para dentro do Instituto dos Cegos, né, que se encontra ali na Bezerra de Menezes. Aí eu já estava cursando educação física. E aí, um professor que é referência, né, que se chama o professor Vicente, trabalha a disciplina cadeira de inclusão, me fez a proposta de fazer um trabalho dentro do instituto. E eu fui. Chegou lá, eu aprendi que o público de visão, ele tem o baixa visão, que ele enxerga quase pouco, e existe o deficiente visual, que ele não enxerga realmente nada, que é o total. Entendeu? Então, como eu falei aqui um pouco antes, a questão daquilo que eles falta, e no caso é a visão deles, eles têm aguça em outros sentidos. Aguça em outros sentidos. Né? E aí o professor me fez a experiência de vendar os meus olhos,
e eu segurei no ombro do deficiente visual dentro do instituto, e ele falou: só relaxa, deixa que ele te conduz. Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco apreensivo, mas e ele foi conversando comigo, quando ele mandou eu abrir o olho, eu estava do lado oposto da Bezerra de Menezes. Ele saiu de dentro do instituto comigo. Ele ultrapassou a avenida grande, né, onde tem duas mãos ida e vinda. Percebi isso. E aí, falando dentro da capoeira, hoje eu faço essa didática dentro da capoeira. Eu peço para todo mundo gingar com os olhos fechados, para eles perceber como é que um cego ginga, né? Aí, às vezes, eu boto eles para gingar sentado, para entender como a Julinha ginga. Então, tento diversificar essa questão do olhar, né? Do sentir que o outro sente. Então, quando eu iniciei, como é que eu vou ensinar o cara a fazer a base esquerda? Como é que eu vou ensinar o cara a chutar com a perna direita? E esse era um preconceito meu, olha. E lá tinha atleta de futebol de 5, que é o futebol de cegos, né? Quando eu disse assim, perna direita atrás, os meninos já sabiam que era uma base, entendeu? Então, era um preconceito que eu tinha. E ali eu quebrei, porque eu preciso respeitar. Eu estava no ambiente deles. O corpo estranho lá era eu. Então, eu fui entendendo isso e fui me transformando junto com eles. Volto a dizer, aprendi muito mais do que eu ensinei, certo? Então, você que é capoeirista, você que é professor, se você quer ter uma experiência única e você ter a oportunidade de ser contemplado com esse público, aprenda com eles. Eles têm muita coisa a ensinar, certo? Uma das coisas que eu aprendi bastante com eles foi a atenção, né? De como concentrar naquilo que a gente está vivendo naquele momento. E hoje eu trago muito dentro das minhas oficinas. Ancorar aqui, quando eu falo ancorar, quando a gente fala em âncora, a gente está falando, usando aqui uma analogia, quando o barco para, a gente joga aquela âncora e ele consegue ficar parado naquele exato momento, naquele exato local ali, parado. Ele vai balançar, mas ele não vai sair daquele local, porque ele está ancorado. E quando a gente fala em qualquer aspecto em ancorar, a gente está falando em estar naquele ambiente ali e prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. E eu tinha muita dificuldade com aquilo e eu aprendi muito com eles. Muito, muito sobre isso. Interessante, Alan. Fran, tu pode comentar um pouco sobre como é importante que a gente possa incluir as pessoas e como essa inclusão ela é importante para o desenvolvimento psicológico, não só das pessoas com deficiência, mas também para as pessoas não deficientes. Sim, eu queria começar a minha fala falando de um exemplo que o Alan trouxe, né, sobre o sinal, né, dentro dos surdos, não é? Que tem essa questão do sinal, de cada um ser único. Eu acho tão interessante isso. Foi eles que te deram, né, esse sinal, essa representação. Então você ganhou deles. Eu participei também de uma aula, uma certa vez, dentro da faculdade, que eu também ganhei o meu sinal. E eu fiquei muito, assim, besta, sabe? Deles olharem para você, olha, né, faz assim um mapeamento de você, então qual é o seu sinal? Então, eles enxergam um ser único. Então, cada um de nós temos o nosso sinal, temos a nossa identificação, temos a nossa forma de viver, de experienciar e de estar no mundo de forma diferente. E a inclusão, para mim, é muito isso também, e dentro da psicologia. Hoje nós vivemos em uma guerra grande, né, sobre essa questão da inclusão, porque muitos entendem a inclusão de uma forma distorcida, outros, né, os profissionais que estão ali tentando, né, os professores, a família, estão tentando buscar cada vez mais essa inclusão dentro da escola, dentro de casa, dentro dos espaços, dentro de qualquer lugar que é possível estar, né, que é possível uma pessoa estar. Então, nós estamos buscando que outras pessoas que estão
que tem alguma deficiência, que tem alguma dificuldade, que tem alguma necessidade, né, que seja uma pessoa com deficiência, que ela esteja também dentro daqueles espaços. Então, hoje nós levamos, né, a gente traz essas pessoas para qualquer espaço que outras pessoas também, que não têm nenhuma deficiência, consigam estar. E aí, isso nos traz uma reflexão muito grande, porque se eu quero que uma criança, como que uma pessoa, que um adulto, que um idoso esteja dentro daquele espaço, eu preciso possibilitar. Eu preciso de um ambiente favorável. Eu preciso de pessoas habilitadas, né, para estarem ali, para conduzirem. E isso dá um trabalhão, né? Dá um trabalhão. Você precisar pensar em tudo. Você precisar previsibilizar, né? Ter essa previsibilidade de tudo que possa vir a acontecer dentro de um espaço, dentro de uma comunidade, para que aquela pessoa se sinta pertencente dali, se sinta pertencente daquele espaço, daquele lugar. E aí, muitas vezes, algumas pessoas já vieram falar para mim que não vê sentido em adaptações, não vê sentido em adaptar espaço, em deixar aquele aluno, por exemplo, levando aqui para a escola, deixar aquele aluno que tem TDAH dar uma saidinha, dar uma respirada para depois voltar, né? Isso é muito visto como frescuras, como falta de interesse. E aí a gente precisar ir lá, explicar, conversar, falar que ele precisa, a necessidade dele, adaptar o material, adaptar isso, adaptar aquilo, trazer dentro de um espaço, né, como a capoeira, o que é que eu consigo fazer dentro da capoeira, para que aquela pessoa que tem uma sensibilidade auditiva maior, por exemplo, né, que não consegue ser tocado, que não gosta de ser tocado também, tem uma sensibilidade tátil, quais são as possibilidades para que ele consiga estar ali dentro? Né, para que eu não exclua os outros e para que eu não exclua ele também. Então, eu vejo muito que é um olhar de ambos os lados. Né? Novamente, eu preciso me doar para que eles também consigam se doar. Então, eu vejo muito que é isso, sabe, Jéssica e Alan, que a gente precisa olhar sempre para o olhar desse outro, saber o que é importante para ele, saber o que é visível para ele, saber o que é interessante para ele, como que funciona para essa pessoa. E a gente precisa entender que a gente precisa, sim, se desapegar de muitas coisas para que eu consiga incluir o outro. E para que ele possa ali caminhar junto com aqueles outros, né, que estão ali dentro de uma perspectiva diferente da dele. E que os outros também possam ver, né, possam sentir, possam saber como que é para ele estar naquela situação. O respeito, a empatia, a aceitação incondicional daquele sujeito, independente da situação dele. Então, ele está incluído, dele estar ali fazendo parte de uma sociedade, isso traz uma segurança bem maior para ele, uma confiança, a aceitação do seu diagnóstico, do seu processo, das suas limitações. Então, é uma pessoa que ela vai saber até onde ela pode ir, até onde ela consegue, o que é que ela não consegue, e se ela não conseguir, está tudo bem, faz parte do entendimento dela, faz parte do desenvolvimento dela, faz parte da vida dela, e que não precisa ela ser cobrada, porque aquilo que ela não consegue fazer. Então, para ela, isso faz muita diferença estar dentro dessa comunidade, né? Traz uma sensação de pertencimento, de socialização, de comunicação, estimulação sensorial, autoestima dela, de fazer parte. Então, quantos e quantos adolescentes eu atendo que não conseguem fazer parte de um grupo? Né, que os grupos que tem ali um mistão misturado e um fala de uma coisa que não tem nada a ver para o outro, que não existe essa conectividade, não existe essa sensibilidade de fazer algo, de trazer algo que faz sentido para todos. E quando o Alan faz isso, né, de fazer com que as crianças, as pessoas que não sejam deficientes visuais entendam, percebam, sintam ali, minimamente possível, né, que a gente não vai conseguir saber de fato o que é, mas a gente consegue acessar como se fosse, né, trazer essa experiência o mais próximo possível. E eu acredito muito que é isso. A gente precisa se desapegar desses preconceitos, né, dessas visões que a gente tem muito engessada e começar a desacelerar um pouco, que a gente possa ouvir mais, que a gente possa experienciar mais, que a gente possa se sujar mais com eles, que a gente possa ouvir, sentir, experienciar aquele momento.
pessoal, é isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? É uma discussão completamente relevante para a atualidade, né? Para a gente poder tornar a capoeira mais inclusiva. A gente viu que até por uma questão, quer dizer, inclusive por uma questão numérica, né? As pessoas com deficiência, elas são um quarto da população brasileira, apresenta algum tipo de deficiência. E acho que a gente tem que pensar nessas pessoas também para tornar a capoeira uma capoeira de todos, uma capoeira inclusiva. Gente, muito obrigada, tá, por esse momento. Foi uma discussão maravilhosa, relevante, né? Durante esses 2 episódios que gravamos, eu pude aprender muito, né, com você, Alan, com as suas falas também, Jéssica. Essas pontes são sempre muito importantes, né, para que a gente possa refletir mesmo, como eu te falei, eu não tinha essa visão da capoeira, então aprendi muito aqui, né, estou nesse lugar de aprendiz mesmo, aprendi muito, pude entender, tanto que eu quero compreender mais sobre, né, para que eu possa, assim, engajar alguns pacientes meus, ou eu mesmo, né, experienciar, por que não? Foi uma discussão muito relevante que a gente precisa estar sempre atento para isso, né, para incluir, para integrar essas pessoas, tanto as que não têm deficiência quanto as que têm, né? Eu acho que a gente precisa sempre desses 2 olhares, né? De um poder se colocar no lugar do outro, para que a gente consiga ser uma comunidade e que a gente consiga evoluir, né? Desenvolver enquanto comunidade. Então, gratidão, Jéssica, pelo espaço. Obrigada, Alan, pelas contribuições também. E só é isso, gente. Muito obrigada. Né, foi uma discussão tão relevante que eu tô aqui cheia de reflexão, cheia de pensamento, cheia de emoção também. Que bom que você gostou, Fran. É um prazer ter você aqui, né? Espero que nossos caminhos se cruzem novamente, né? Em outros momentos, em projetos e tudo mais. Eu queria cantar aqui só um refrão de uma música da capoeira que fala sobre a inclusão. Eu queria encerrar com ela, a qual eu canto bastante, a Julinha adora, ela canta demais comigo. Eu acho que ela é muito propícia para esse momento, que fala assim, ó: você não sabe, nem imagina como é ser diferente no lugar onde só julga a gente e não consegue entender que eu sou igual a você. Você não sabe, nem imagina como é ser diferente no lugar onde só julga a gente e não consegue entender que eu sou igual a você. Eu acho que a gente todos somos iguais. A igualdade social, ela diferencia públicos, mas ela não diferencia pessoas. Ela diferencia classes e não pessoas, né? Então a gente precisa olhar um para o outro com carinho, ter um pouco mais de empatia, ter um pouco mais de gratidão, agradecer mais do que o que reclamar, porque reclamar é clamar 2 vezes pela mesma coisa. E a gente precisa sim amar mais o outro, começar a fazer uma sociedade mais acessível para todo mundo, com mais amor, mais carinho, mais afeto, tá? Então, eu queria me despedir aqui e agradecer do fundo do meu coração ao convite, a você, Pipoca, Fran. Quero te agradecer por você ter trago aqui os seus conhecimentos e se tornar parceiro da capoeira. Porque quantos e quantos capoeiristas vão escutar o podcast da Pipoca Pod e vão ter a oportunidade de aprender o que é um autismo, o que é, sabe,
um cromossomo, sabe, entender como é que um público precisa ter acessibilidade, como é que tem que lidar, pelo menos despertar o interesse de uma busca mais profunda sobre o assunto, tá? Gratidão de verdade. Fico à disposição de vocês para projetos futuros, tá bom? Me coloco à disposição, o meu espaço está aberto para quem quiser conhecer, tá? E também fico à disposição, vocês capoeiristas que estão escutando o podcast, e precisar que a gente vá no teu espaço e a gente faça uma aula presencial e discuta sobre isso. Se me convidar para me dar uma aula, eu vou com todo carinho e a gente vai aprendendo um com o outro, tá? Porque, como dizia Patativa do Assaré, a gente só se leva dessa vida a vida que se leva. Obrigado a todos. Um abraço forte. Perfeito, Alan, perfeito. Muito obrigada aí pela sua fala, pela música, pela participação. Eu acho que a gente tem que estar aberto mesmo para as possibilidades. E como eu falei antes, né? Se unir como uma comunidade, se apoiar, se a gente pode se ajudar, por que não, né? Então, bora lá. Bom, pessoal, obrigada por nos assistir até aqui, por nos acompanhar e para apoiar o nosso trabalho, deixa o seu like, se inscreve no canal e em caso de dúvidas, sugestões ou parcerias, vocês podem escrever para pipocapod@gmail.com, certo? Aqui na descrição vai estar o Instagram do Alan e também o da Fran, para caso, né? Vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles. E é isso. Grande abraço e tchau, tchau. O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.